Boa noite, boa noite. Bom, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falando rapidamente, né? Vamos começando aqui mais uma das nossas masters. Então, só relembrando, né? Essa é uma ação que a gente está fazendo a Cineforma junto com o Latam Content Meeting e também junto com a Grifa Filmes. É uma contrapartida que a gente tem com o Latam. E a Cineforma é uma plataforma de cursos online e ao vivo voltados à produção do audiovisual, pensando o audiovisual realmente como negócio, né, como algo, uma forma sustentável aí de mercado. E aí, pensando, obviamente, em tudo isso, não poderia faltar uma master de distribuição de audiovisual, que a gente vai ser muito mais focado também nessa questão do marketing e tudo mais. Então, no caso, né, hoje a gente vai ter essa aula de distribuição de audiovisual. Essa master, ela faz parte, né, ela é um cheiro ali do curso que a gente tem do Indie ao Blockbuster inteiro na Cineforma, que também é com a Michelle. O curso do Indie, ele é voltado realmente para a gente pensar que, independente do tamanho da obra, seja uma obra, um curta-metragem, um longa, uma campanha, você é estudantil, não é com muita verba, com pouca verba, ela precisa de uma estratégia de marketing, né? Porque a gente está falando de uma ferramenta de comunicação, né? O audiovisual é uma comunicação e quando a gente fala com alguém, quando a gente fala algo para alguém, então a gente precisa chegar nesse alguém. Então, a ideia central da aula da Michelle é realmente a gente pensar isso, independente da verba e do escopo do projeto que você tem, a gente conseguir pôr ele no ar. E a Mi é uma grande profissional, introduzindo depois ela conta um pouco mais sobre ela, mas ela é gerente de marketing da O2 Filmes, então, né, fazer isso que ela faz de distribuição e de marketing é o dia a dia dela, trabalha com diversos cases de sucesso aí, e realmente é uma potência de profissional, acho que não tem pessoa melhor para explicar marketing para vocês e distribuição, porque existe realmente esse carinho que a Mi vê de, independente do projeto, ter que pôr ele no ar. Então, eu gosto quando a pessoa traz essas soluções, independente do problema, né, do projeto que é. Então, isso é muito legal e realmente vocês vão estar em ótimas mãos hoje. Então, vou passar para mim. Espero que vocês aproveitem mais uma Master, que seja aí um sucesso que foi feito com muito carinho. E agradeço também a Cami, que está aqui com a gente, da Grifa, mais uma vez acompanhando as Masters. Muito obrigada, Cami. Mi, é com você quando você quiser. Oi, gente. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Sim. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui. Estou muito feliz, um pouco nervosa de estar aqui com todo mundo online. E estou feliz em passar meus aprendizados adiante, porque eu comecei a dar aulas justamente porque eu tenho o sonho de transformar o mercado audiovisual em algo, que nem a Laura falou, né, muito bem, em algo que seja algo que é um mercado mesmo, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas tratam o cinema, o audiovisual no geral, como se fosse algo muito glamuroso e não como uma indústria que é o que realmente é, né? Então, vou falar sobre distribuição audiovisual, principalmente voltado para lançamentos e marketing, né? Que acho que se fundem muito, independente do valor. Então, eu vou trazer alguns casos aqui também e vou apresentar também um pouco o que é distribuição, que na verdade eu acho que é algo que me interessa muito passar isso para frente, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não sabia da existência da área de distribuição audiovisual, né? E acho que muita gente não sabe. Então, é muito interessante o quanto muito se fala sobre produção e não se fala muito sobre como coloca-se o seu produto na gôndola, né? Então, eu venho muito para desmistificar aqui esse glamour que se coloca dentro de um filme e colocar ele como um produto que a gente põe na gôndola como qualquer outro produto, né? Que eu acho que isso não desvaloriza a obra, na verdade isso valoriza muito você tratar um filme, um produto, qualquer tipo de filme, seja um curta, seja um doc, seja qualquer tipo de produto, como um produto que o marketing tem que trabalhar muito arduamente para a gente pôr na gôndola, né? A gente tem uma realidade no Brasil muito, muito, muito difícil para o audiovisual, porque nós temos uma quantidade de salas no Brasil de cerca de 3.100 ou 200 salas, não me lembro, de cinemas muito espalhadas no eixo Rio-São Paulo ainda, né? Sudeste e tudo
mais, a gente não tem uma grande quantidade de salas disputando muitos filmes com muitos blockbusters e muitos filmes independentes, né? E muitos filmes nacionais. Só pra vocês terem uma ideia, só acho que na Califórnia tem mais filmes, tem mais cinemas do que, mais salas de cinema do que no Brasil. Então, realmente, o mercado aqui é muito competitivo, ele se canibaliza, então os filmes nacionais se canibalizam muito, né? A gente não tem tanto espaço, a gente tem um mercado e um público também que nem sempre está muito aberto a consumir, né, conteúdo audiovisual brasileiro. Espero que isso mude a realidade agora que ganhamos um Oscar, né? Porque realmente isso tem um peso muito grande. Eu lembro até quando a gente ganhou o Oscar, muitas pessoas reclamaram sobre a Fernanda Torres não ter ganhado como atriz e não valorizaram o suficiente o fato de ter ganhado como melhor filme internacional, que pra gente é excelente, excepcional, coloca a gente numa rota de cinema interessante para o mundo, né? Que é o que é o nosso cinema, na verdade. A gente tem milhares de produtos muito bons que a gente não valoriza, né? A gente aqui que está aqui valoriza porque estamos aqui, mas as pessoas, o mercado geral, né? O grande público dificilmente escolhe dentro de uma realidade onde você tem milhares de blockbusters e filmes internacionais. Sempre você vê comentários por aí do tipo cinema nacional, é uma porcaria, etc e tal. Então, também eu gosto de dar aula, gosto de formar pessoas que vão futuramente também participar desse mercado com muito amor, porque tem que ter muito amor para trabalhar no audiovisual também, né? No sentido de você efetivamente participar de uma indústria que é peculiar e que é muito diferente assim das outras coisas. Então, começando aqui, eu vou me introduzir um pouquinho. A Laura falou muito bem, mas vou passar um pouco de mais contexto. Essa sou eu, esse é meu Letterboxd. Eu sou especialista em entretenimento, me formei em publicidade e propaganda, fiz uma especialização na FGV também, e tudo isso em publicidade. Eu não estudei cinema, o que me abriu portas para trabalhar numa indústria audiovisual que eu não conhecia, né? Que era a distribuição. Eu, a princípio, queria fazer cinema, mas eu achava que eu não sou rica, né? Eu não vou ser diretora de filme, eu não queria ser produção, e não sabia que era possível, né? Então, também eu acho que esse lado da indústria audiovisual é muito interessante, porque a gente tem caminhos, né? Os publicitários, que geralmente quem trabalha comigo são mais publicitários do que pessoas formadas em cinema, que estão interessados em vender os filmes, porque é muito importante você, depois de ter um filme muito bom, que também tem esse fato, você conseguir envelopar ele muito bem para colocar ele no competitivo junto com os outros, né? Então, para vocês entenderem um pouco o contexto da minha trajetória, eu trabalhei, logo que eu me formei, eu trabalho com cinema a vida inteira, eu trabalhei na Imovision, que é uma distribuidora de filmes independentes, internacionais e nacionais. Na época que eu trabalhava lá, eles trabalhavam muito mais com filmes franceses, então eu aprendi muito nesse mercado, que era bem, bem independente também. Depois eu trabalhei na Paris Filmes, que era outra realidade, já uma realidade onde eu lancei Jogos Vorazes e era lançado Crepúsculo, e também ao mesmo tempo Lobo de Wall Street, então existia uma grande cardápio de filmes bem diferentes. Eu trabalhei numa agência também chamada Social Tailors, que era uma agência onde eu atendi diversas distribuidoras também, eu atendi a Sony Pictures, atendi brevemente a Universal Pictures também, então eu efetivamente atendi a Disney também, participei da campanha de Star Wars, participei de diversas campanhas de diversos tamanhos de filmes, então eu entendo a realidade de como é lançar cada um desses filmes e o budget e a verba que tem cada um deles, né? Então, essa sou eu, e aqui eu começo instigando um pouco essa questão de como que a gente deve tratar o marketing, né? Porque eu acho que o marketing é um setor, o marketing e o lançamento, porque na indústria audiovisual de distribuição, isso se mistura bastante, né? Então, falando de produção de filme, que se mistura com marketing, eu sempre gosto de dizer que quando você abre uma câmera e você tem uma ideia e você vai lapidar essa ideia para você conseguir colocar ela e transformá-la num produto, num filme, você tem que responder essas 3 perguntas, que é: quem que é o público do filme, qual que é o propósito desse filme e por que esse filme é importante. Isso é de extrema importância de você entender, porque você tem que ter o propósito desde o começo. Então, e se vocês perguntam por que o marketing tem a ver com isso, porque o marketing posiciona e transforma uma ideia, né, a obra de um diretor, a obra de um produtor ali, né, o trabalho de anos de alguém que trabalhou muito só nesse filme, em produto, né? E falo produto, muitas pessoas se ofendem porque eu falo produto com relação ao filme, e é muito importante tratar como produto, na verdade, porque o que acontece é que a gente precisa pôr o filme na gôndola. Então, independente se for pro teatro, qual que é o cinema, se for para uma janela de streaming, se for para uma janela de transacional, se for pro YouTube, todos os produtos têm que estar posicionados, né? Não é porque, não, eu quero jogar meu filme no YouTube, mas de qualquer forma então se você está colocando ele pro mundo, você quer que alguém assista, né, ao filme.
filme. Então, assim, ele tem que ter um propósito, né? Mesmo os filmes mais diversos no sentido de surrealistas e que são coisas que a gente não entende, que são muito artísticos, muito underground, eles têm o seu propósito, né? Então, sempre que você começar a trabalhar num filme, é importante que você entenda quem você quer, com quem você está falando, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade de conteúdos muito vasta. Então, quem tenta falar com todo mundo, que é algo que eu vejo um erro recorrente, porque eu lido com muitos produtores também, muitos diretores, e muita gente chega para mim e fala assim, não, mas o meu filme é para todo mundo. Mas assim, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Porque não é assim que acontece, né? Mesmo grandes filmes de ação, como mesmo, por exemplo, Missão Impossível, que tá nos cinemas agora, são filmes para todo mundo, eram filmes para todo mundo. Hoje em dia são filmes para quem gosta de filme de ação, porque nem todo mundo, né? Assim, é isso, Lilo e Stitch, que tá aí também dominando as salas e tal. São grandes blockbusters, mas também a gente tem que pensar um pouco. Talvez eu me atropele um pouco e fale coisas que estão na apresentação, mas para ter uma linearidade de pensamento, a gente tem que pensar que esses filmes, mesmo os blockbusters, eles ocupam um nicho, né? Porque não consegue mais hoje em dia não comparar e não tratar como concorrente tanto filmes de streaming quanto programas, por exemplo, Lollapalooza, um festival ou qualquer tipo de programação de um cinema, né? Então, assim, o que antes era todo mundo vai assistir tal filme num final de semana, hoje em dia não existe mais, né? O cenário pós-pandêmico, ele é um cenário muito, muito, muito diferente do que era pré-pandemia. A quantidade de streamings que a gente tem hoje, a quantidade de conteúdo que a gente tem para ver quando a gente fica em casa, para você sair de casa e pagar caro num cinema, você tem que ter um grande incentivo, né? Um grande incentivo, isso significa o marketing. Então, o marketing entra nesse lugar. Como que eu vou posicionar o seu filme, como uma distribuidora posiciona seu filme através do marketing para fazer com que o nicho certo assista esse filme, né? Independente do valor que você tem, né? Então, a função da distribuidora é lançar e licenciar o filme. Lançar no sentido de colocar na gôndola, nos cinemas ou nos streamings, e licenciamento no sentido de vender, talvez, para outras plataformas e tudo mais, né? Então, a gente sempre tem uma receita de bolo que varia, né? Porque também muitas pessoas perguntam, mas qual a receita de bolo do filme de sucesso ou do lançamento de sucesso? E a resposta não existe, né? Cada produto é um produto, e cada estratégia é uma estratégia. Então, a gente sempre identifica o público-alvo, qual é a forma mais eficaz de falar com ele. Isso não significa que vai acontecer do começo ao fim, porque isso muda de acordo com como o público recebe o filme. Às vezes, muitas vezes, a gente trabalha uma campanha de marketing mirando num público, e quando você bota o filme na rua com um trailer e um cartaz, você vê que quem responde é outro público. Então, eu falo que lançar um filme e acompanhar o resultado dele é meio que como acompanhar uma bolsa de valores, assim, né? Você vai identificando e você vai modificando. Toda a estratégia é fluido. Não é nada escrito na pedra. Então, e eu aprendo diariamente. Eu e meu time, a gente se alinha, a gente entende e a gente modifica. Então, a gente está numa fase, por exemplo, onde esse ano, diversas vezes, a gente teve o pior resultado de bilheteria dos cinemas num total. Acho que esse ano teve um final de semana que foi o pior resultado de vários anos, assim. E você vê o competitivo e você vê que é um monte de filme sendo lançado e ainda assim as pessoas têm a sensação de que não tem nada passando no cinema, assim, sabe? E enquanto isso, temos uma vasta quantidade de streamings também, que todo mundo tem acesso, todo mundo paga, e você fica zapeando ali e você não consegue também escolher o que assistir. Então, assim, as campanhas de marketing e o marketing entra muito nesse lugar para tentar um lugar de destaque dentro daquele lugar que você sabe que vai mover um público, tal tipo de público ou outro, né? Então, a gente destaca os elementos únicos do filme, a gente trabalha vários tipos de marketing, porque existem tipos de marketing também, né? Então, a gente escolhe, por exemplo, a gente que é independente, eu tô falando pela O2 Play, né, que é onde eu trabalho, a gente, diferente de uma major, né, major que são os grandes estúdios, a gente tem muitas vezes liberdade de escolher qual a data do filme, né? Só que como nós somos independentes, essas datas, elas são, se não tem nenhum filme naquele dia, pode ser que amanhã uma major ponha um filme naquele dia, né? Então, é um grande Tetris que a gente entende ali no mercado. Quando tem um filme ali que vai competir menos, né? A busca das distribuidoras independentes, na verdade, no lançamento, é sempre ser o second choice.
né? Porque a gente entende o first choice sempre vai ser um blockbuster, um filme de um estúdio, e o second choice, que é geralmente um filme de arte, é o posicionamento que a gente quer. A gente sabe que a gente nunca vai ter o primeiro lugar, a primeira escolha, né? Até por verba, porque é isso, a gente entende que fazer um lançamento com estratégia é super interessante, mas a gente entende também que os estúdios têm muito mais verba para fazer, e verba significa alcançar muito mais pessoas também. Então a gente não pode ignorar esse fato, né? E aí, por exemplo, o licenciamento também licencia produtos, uns filmes que a gente pega, por exemplo, num festival, e licencia para uma HBO, Max, Prime Video, que também tem cada um seu público. Então, todos os streamings e todos os cinemas, porque também tem tipos de frequentadores de cinema. Então, tudo isso é uma grande estratégia geral de início, de start inicial, de trabalhar um produto, para a gente conseguir posicionar ele, falar com a maior quantidade de pessoas possíveis dentro daquele nicho, né? E aí tem essa questão de porque o público não sabe o que é distribuição, né? A gente é meio que invisível dentro dessa cadeia audiovisual, porque nós não somos quem faz o filme efetivamente, né? Então, eu vejo diversos produtores já trabalhando com esse mercado de produtores, de distribuidores, que eles não queriam, assim, muitas vezes eles tem a distribuidora só porque precisava ter a distribuidora na hora de escrever num edital e tudo mais, mas não confia na distribuidora, acha que não precisa porque conhece o fulano do cinema X, e assim, e a gente que tá aqui no dia a dia fazendo isso todo santo dia, entende que cara, assim, a gente sabe o que a gente tá fazendo, eu só faço isso, eu não vou num set abrir uma câmera, eu fico lançando filme, né? Na minha realidade hoje, por exemplo, eu vou lançar cerca de 30 filmes até o final do ano. Então, assim, meu dia a dia é quebrar calendário, quebrar a cabeça, fazer cronograma, entender cada momento de cada situação. Então, a distribuidora, ela é a ponta mais frágil, eu acho, do mercado, mas ela é uma das mais importantes. Porque, para vocês terem ideia, por exemplo, o marketing, ele entra num lugar muito de... Quando você tem um marketing trabalhando um filme desde o começo, faz toda a diferença. Porque se o marketing entra desde o roteiro, é possível de você jogar visibilidade, ter um early awareness, que a gente chama, né, que é um conhecimento antecipado da existência do filme, e conseguir trabalhar vários momentos desse filme com recursos de imprensa, por exemplo, né? Recursos de redes sociais, etc e tal. Então, quando o marketing entra desde a produção do filme, é possível levar jornalistas num set, é possível fazer uma série de coisas que, se você participa lá no final, não é possível, né? Não que não seja possível de fazer acontecer. A gente, geralmente, a maioria dos filmes a gente não tá desde o começo, né? Mas hoje em dia, já, ainda bem que temos mais essa consciência e mais produtores procuram a gente desde a realização. Então, o ecossistema da distribuição, ele é formado por aquisições e vendas, que é quem está nos festivais, quem está entendendo quem comprou o quê, né? Acabou de acontecer o Festival de Cannes, por exemplo, e a gente vai acompanhando, né? Assim, como se fosse uma bolsa de valores. Assim, vocês viram que a A24 comprou tal coisa, vocês viram que a MUBI comprou outra, vocês viram que a Netflix pegou não sei o quê. Então, é o momento ali da dança das cadeiras, né? E a gente, como independente, fica ali tentando entender e tentando pegar os filmes bons também, que não tem tanto, que não são tão caros, primeiro de tudo, né? E que também tem uma grande aderência do público, que a gente acredita, né, dentro do nossa realidade, que tenha mais potencial para ser distribuído, né? Tem a parte técnica também, que é a parte de materiais, onde a gente efetivamente recebe o filme e a gente faz o delivery ali, que chama, né? Que a gente bota a legenda, tira a legenda, bota a cartela e tudo mais, faz o trailer, e daí tem o marketing junto, né? O técnico e o marketing. O marketing anda com todas as áreas, na verdade, né? Aquisições e vendas tem muito da mão do marketing também. Principalmente quando você está numa independente onde não existe departamentação tão certeira assim, né? Então a gente acaba participando muito. Eu participo muito de aquisições e vendas. Tem a parte de PR, que é a parte de imprensa, que é muito importante, e tem a parte de programação, que é uma das mais importantes ali também, que a distribuição, ela é como se você distribuísse iogurte para um supermercado. Só que no audiovisual, a gente acaba trabalhando com o B2B e o B2C, porque eu trabalho a imagem do filme para o consumidor final, e eu trabalho a imagem do filme para o programador que trabalha numa Cinemark, num Espaço Augusta, no Cinesala, no Cinesystem. Então, eu tenho que convencer também, o trabalho da programação é convencer os exibidores que o filme tem aderência, e que, se eles colocarem o filme na sala deles, eles vão ter público, né? No fim das contas, é sobre muito isso.
E aí, enfim, eu descrevi brevemente. Isso eu falo muito com mais afinco no curso, né? Então tem módulos onde eu vou aprofundar em cada uma das partes. Aqui eu vou falar um pouco de imprensa, porque é uma das áreas mais importantes aqui no setor de independentes, porque acaba que a gente consegue fazer... As pessoas não dão tanto valor também para a área de imprensa, porque não trabalham isso de forma eficaz, né? Você trabalhando com um filme onde você pode explorar os talentos, no sentido de entrevista e cavar espaços na mídia, né? Na verdade, a gente tem mídia tradicional, mas hoje em dia tudo é mídia. A gente tem muitas pessoas criando conteúdo, muitos criadores criando conteúdo, mas assim, influenciadores. Às vezes, em alguns filmes, é mais importante que você tenha um TikToker falando dele do que a Folha de São Paulo, né? Cada tipo de filme requer que você faça um mapeamento mesmo de imprensa e entenda, né? Então, a imprensa é uma parte muito importante do trabalho. A parte técnica, que eu falei um pouquinho ali também, a programação, que é muito importante também, que todo mundo negligencia, mas é realmente algo bem importante na cadeia. E aí, voltando para o marketing, que é, na verdade, o que amarra meio que todos esses departamentos e consegue, a partir de todas essas informações, fazer um grande apanhado de selling points, né? Na verdade, que são os melhores argumentos de venda, e traçar estratégias efetivas para cada tipo de filme, né? Eu trabalho aqui na O2, a gente lança muitos filmes independentes, mas a gente lança filmes mais comerciais também, né? Por exemplo, no ano passado eu lancei o novo filme do Woody Allen, que estreou em Veneza, nenhuma distribuidora pegou. A gente tinha um pouco de dúvida sobre se o filme ia performar, não, até pela reputação do Woody Allen. Então, entendemos que foi um acerto, assim, né? Então, por isso que eu falo para vocês também, não existe receita de bolo, porque a gente sempre tem que entender como é que o público vai reagir. Muitas vezes a gente já pensou do tipo, putz, esse filme vai ser um sucesso, e não foi, né? A gente aposta todas as nossas fichas numa recepção do público, e não é a realidade, né? Porque a gente não consegue prever. Essa que é a grande verdade, assim. Então, se você trabalha com um plano de negócios de lançamento de filme muito rígido, você não vai prosperar. Essa que é a grande realidade. E não que cada filme tenha uma nuance, você tenha que entender e fazer uma campanha específica, porque filmes cabem em caixinhas, sim. Então, grande parte do nosso trabalho é encaixar os filmes nas nossas caixinhas internas, mas, ainda assim, realmente a gente vai aprimorando aqui, pega um pouco dessa campanha aqui, coloca ali. Eu vou falar um pouco na prática como é que funciona, né, principalmente nesse âmbito de independente de estúdio. A distribuição de estúdio, geralmente, ela é uma distribuição que já vem muito pronta, né? Isso eu tô falando muito para o mercado brasileiro. Então, se você trabalha numa major, num estúdio, a estratégia vem muito dali, da matriz, né, lá de fora. Então, existe muita coisa engessada, né? Muita coisa que vem pronta, você localiza, que a gente chama, né, para o Brasil, e tem uma grande verba, então você consegue localizar as campanhas já prontas, necessita de um exército de pessoas para fazer isso acontecer, porque são muitas salas, né? Os filmes de major entram, por exemplo, em 1000 salas e tudo mais. E a gente, independente, o nosso maior filme, por exemplo, de toda a nossa vida, vai ser um filme que a gente vai lançar esse ano, a gente dá o 2 Play, né? Chamado Légua Tirana, Luiz Gonzaga Légua Tirana, que vai ser em 300 salas. Então, pra gente, assim, é o maior filme da nossa vida. Para uma major, é um filme pequeno, né? A realidade independente é essa, assim. Isso porque é um grande filme mesmo e é bem mais comercial do que os outros. A gente lançou, por exemplo, ano passado também, um filme um documentário chamado Stop Making Sense, que era um relançamento que a gente lançou em IMAX. Foi nosso primeiro IMAX, eu nunca tinha trabalhado com filme IMAX, e que pra gente foi uma grande conquista, mas entrou em cerca de 50 salas, né? E que pra gente também já é um filme médio, né? Temos filmes que entram em 6 salas, temos filmes que entram em 20 salas. Então, cada filme realmente tem uma aposta do lado da distribuidora também, enquanto a gente acha que vai ter de demanda. A gente lançou um filme também chamado Dias Perfeitos, ao 2 Play ano passado, em parceria com a MUBI, que era um filme, o azarão do Oscar, do Wim Wenders, que é um filme que eu acho maravilhoso, que a gente não sabia que ele ia fazer tanto sucesso. Porém, ele foi um grande sucesso e a gente fez mais de 130 mil pessoas no cinema, o que pra gente é um grande sucesso, que é a nossa maior bilheteria até agora. Para uma major, isso é absolutamente qualquer filme que eles lançam vai fazer esse resultado, e se fizer, assim, não necessariamente é um bom resultado, né? Então, eu muito trago também essa questão da receita do bolo, que não existe, com relação a como a gente escolhe os filmes que a gente vai assistir, né? E aí eu peço para a gente olhar muito para dentro, né? Como que a gente escolhe os filmes que a gente vai assistir? Em 2022, o Telecine fez uma pesquisa
que era logo pós-pandemia, para entender como que funcionava essa decisão, né? Claro que é uma amostra também, né? É muito subjetivo e tudo mais, mas a gente entende que o mercado hoje em dia, principalmente pós-pandêmico, ele se baseia em alguns pilares, né? Que é o controle de tempo. Então, assim, eu tenho 1h30, então eu vou assistir a um filme que tem 1h30, ou, putz, eu tenho um tempo, eu tenho 3 horas, nossa, eu tô exausto do trabalho, não vou assistir um filme de 3 horas um dia de semana, né? Coisas que antigamente acho que as pessoas não se importavam tanto, assim, né? Controle de emoções, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente o que significa, e o controle de compensações, tipo, vale a pena realmente, nossa, eu tô muito cansada, eu não vou ver esse filme aqui porque eu vou dormir. Então, assim, é muito os comfort movies também, que a gente pensa muitas vezes no sentido de quero assistir esse filme porque eu já sei o que vai acontecer, né? E também muitas vezes você quer assistir a um filme que é mais leve, você quer deixar sua cabeça mais tranquila e tudo mais. Então, essa é meio que a receita que a gente trata, os filmes, mas não é necessariamente uma verdade absoluta também, né? A gente sempre acaba mudando um pouco de filme a filme. Então, a gente entende também que existe uma grande demanda hoje em dia por originalidade e inovação, né? Que faz com que os filmes sejam um sucesso e que viralizem no boca a boca, que é muito importante, principalmente quando um filme é independente, né? Porque o boca a boca e o fato do filme ser bom, ele acaba influenciando muito quanto a pessoa vai recomendar para a outra, né? Então, a gente entende que muitos filmes que são super good vibes e que você vai no cinema e você dá risada e se diverte em público ali, é muito mais fácil das pessoas pegarem e indicarem para outras pessoas do que um filme muito pesado, né? Por exemplo, se vocês pararem para pensar, True Crime é um gênero que hoje em dia está super em alta, certo? Mas ele está super em alta, mas ele é muito consumido no streaming. As pessoas não pagam ingresso no cinema necessariamente para assistir um True Crime. É muito... não é algo que você quer pagar ali, assistir com as pessoas e ter essa experiência, porque é uma experiência que você está em casa, você está debaixo da coberta, que se não for muito legal, você troca, né? Então, não necessariamente os filmes de True Crime vão performar muito bem no cinema, né? Isso eu tô falando de achismo, experiência minha, e todas as experiências que eu tive com filmes de crime nos últimos tempos pós-pandêmico, realmente não performaram tão bem quanto filmes que são mais alegres e solares, né? Então, além dos grandes orçamentos, a gente tem hoje em dia públicos muito mais seletivos. Hoje em dia, você numa campanha de marketing dificilmente consegue blefar. Tudo está online, você não consegue mentir que o filme é tal coisa se ele não é, né? Então, por exemplo, antigamente, quando não existia internet direito, existiam campanhas na TV, por exemplo, o Sexto Sentido fez a campanha, tipo, não conte o final do filme, né? Hoje em dia, você assiste, você não quer pegar spoiler, você não pode entrar no Twitter, no X, nunca na sua vida, né? Então, porque senão você vai ser bombardeado imediatamente de todos os spoilers. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fui assistir o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, eu falei, não vou entrar no Twitter porque eu vou pegar spoiler, né? Tava todo mundo saindo do cinema já falando o que ia acontecer. Muitas pessoas vão no cinema, inclusive, só para isso, para poder dar spoiler no Twitter depois. E também vai muito dessa originalidade das histórias, né? Muitas histórias são recicladas e o público hoje em dia não tem mais grande tolerância a isso. A gente consegue ver pela performance de filmes de super-heróis que já foram grandes chamarizes do cinema e hoje em dia as pessoas... só o fato de ser do universo do super-herói X não faz com que ele seja um grande filme que vai lotar salas de cinema, até porque o cinema é muito caro, então você escolhe muito e você fala, putz, eu sei que isso é algo enlatado, que veio de uma superprodução, então não necessariamente uma marca ou ele fazer parte de um universo XYZ vai fazer com que as pessoas vão ao cinema, né? O endosso orgânico, que eu falei um pouco com relação a boca, que é muito importante, e um conteúdo muito relevante também, né? Aí eu vou entrar um pouco em partes polêmicas agora, vou tomar um pouco de água. E aí, quando a gente fala que a internet mudou muito a realidade também, né, gente? Então, assim, muitas coisas viralizam e nem sempre elas são efetivamente boas qualidades, né? Então, é sobre qualidade, é sobre originalidade, mas depende, né? A gente tem um case aqui que se chama Morbius, que absolutamente foi um filme que tinha uma qualidade bem questionável e todo mundo sabia desde o começo, mas a gente fez um público de 1.251.000 pessoas no Brasil, né? O filme foi até relançado, se eu não me engano, entrou em 653 salas. E ele foi um sucesso justamente porque ele virou um meme na internet de que ele era muito ruim, né? Então, assim, o FOMO que ele levou para as pessoas, né?
a urgência, né, essa geração de urgência, porque também tem muito isso, né, as pessoas querem participar do assunto que está sendo falado, né, eu mesma fiquei surpresa porque eu caí na FOMO e fui assistir ao filme porque estavam dizendo que era muito ruim, e eu fiquei, não é possível que o filme seja tão ruim assim, quanto estão falando, né, então, como ele gerou FOMO, e como que a distribuidora, né, o estúdio, espertamente abraçou essa causa, não que eles falaram que o filme era ruim, mas eles também não tentaram conter, tentaram reverter essa situação. Eles abraçaram a causa e deixaram que queimasse a discussão, né? A gente teve a grande meme da Isabella Boscov, por exemplo, veio desse filme, quando ela viralizou e furou a bolha, quando ela disse que o filme, a dívida de jogo das pessoas terem feito o filme, porque o filme era muito ruim, né? E tivemos memes como esses no Twitter, que acabaram de aplaudir Morbius por 19 horas seguidas em Cannes. Isso daí, quem perder vai assistir Morbius. Isso viralizou de uma forma que todos os memes que já existiam incorporaram-se pelos próprios usuários e as pessoas queriam ir assistir para poder falar mal, para poder fazer meme. E isso foi um sucesso de campanha, né? O filme não se levou a sério, né? Ele efetivamente abraçou o que o público trouxe dele, né? Qual que foi o feedback do público dele, né? Então, é muito sobre emoção, fear of missing out, de tipo, quero fazer parte dessa conversa, e o spoiler emocional. Porque antigamente, como eu estava falando um pouco sobre a televisão, que as campanhas sobre os filmes, eu lembro da campanha da Vila também, do M. Night Shyamalan, que falava, não conte o final do filme e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas não querem mais se surpreender com o conteúdo, né? Posso estar generalizando demais, mas as pessoas querem saber o que elas vão assistir. Então, assim, eu quero um spoiler emocional. Qual que é desse filme? Não que necessariamente você queira o spoiler do que vai acontecer, mas eles querem saber qual que é o mood do filme, né? Então, você tem que mostrar o que é o mood do filme. O que é esse filme, né? A gente vê, por exemplo, os conteúdos curtos hoje em dia, eles vingam muito, porque eles são curtos e as pessoas não têm tempo, as pessoas têm muito conteúdo, elas querem saber rapidamente sobre o que se trata. Então, você entra e você vê um TikTok de 1 minuto de alguém resumindo o que é o filme, né, não sei o que, e tudo mais. E eu vi isso na prática quando eu lancei After Sun. After Sun foi um filme independente que eu particularmente, quando eu assisti ao filme, eu assisti esse filme e foi uma época quando eu comecei a entrar um pouco, para opinar um pouco em aquisições, e quando eu assisti ao filme, eu falei, esse filme é o filme do ano, porque é um filme original, é um filme muito sensível, chorei assim, muito, né? E efetivamente ele é muito original na sua receita e ele é muito universal ali no tratamento das relações. O formato dele é pop também, né? Não é um filme cabeçudo de cinéfilo, que é muito difícil de compreender, né? Então, a sensibilidade do filme atraiu muitas pessoas e o que viralizou do filme foi o fato de que você chorava baldes no cinema, né? Então a gente se aproveitou muito disso, né? Então as pessoas começaram a twittar isso, que estar no cinema chorando assistindo After Sun, chorei 10 dias atrás, não sei descrever o quanto que eu chorei. Então muitas pessoas, o que viralizou não foi a campanha do filme, o que viralizou foi eu vou chorar no cinema assistindo After Sun. E aí, esse aqui é maravilhoso. Óbvio que eu chorei de novo vendo After Sun 7ª vez. A gente viu um movimento muito, muito forte das pessoas que iam rever, iam levar as pessoas, e eu presenciei, e isso é um filme com muito low budget, tá, gente? Muito low budget. Ele inicialmente foi lançado em 11 salas de cinema, e depois ele expandiu, e quando ele entrou na MUBI, porque é um filme MUBI O2 Play, foi quando ele fez mais sucesso, porque a campanha da MUBI fez com que as pessoas fossem mais ao cinema, e a gente de um filme minúsculo, que era um filme da Charlotte Wells, que é uma diretora que não era nada conhecida, ela não tinha feito nenhum filme, era com Paul Mescal, mas assim, hoje em dia também atores não levam pessoas ao cinema, isso é um mito, tá, que eu já desmistifico agora. O filme fez 70 mil espectadores, o que pra gente é absolutamente um case de sucesso, né? Então, a gente tem que muito pensar nisso, como a gente consegue também expandir de acordo com o que o público acha, mas também ter a sensibilidade de entender
o potencial de cada filme num âmbito muito específico, né? Essas experiências, por exemplo, do Morbius, tanto, claro que eu não tenho um filme como Morbius e nunca vou ter, assim, na magnitude de fazer com que a campanha dele seja porque falaram mal. Geralmente os filmes independentes, quando falam mal, ninguém vai assistir mesmo, assim, dificilmente isso vai acontecer nos filmes brasileiros, principalmente, mas os filmes que são, às vezes, muito pequenos, que a gente acha que vão ser muito pequenos, e com grande esforço de equipe, mesmo sem verba, a gente consegue fazer acontecer, que é o que eu vou falar aqui sobre o caso de Oeste outra vez, que foi um dos últimos filmes nacionais que eu lancei. Não sei se vocês ouviram falar sobre esse filme, mas eu, Michele, com minha opinião particular, é um dos melhores filmes feitos no Brasil nos últimos 10 anos. Ele foi um filme que ele ganhou o Festival de Gramado, é um filme do interior de Goiás, de um diretor chamado Érico Rassi. O cara é um autor de cinema mesmo, e ele tem alguns desafios que eu chamava ele de prova do líder, né? Porque, assim, ele é um filme que foi gravado antes da pandemia, em 2019, né? Porque também, para vocês entenderem o tempo que leva para um filme sem recurso sair do papel, sair do papel ali, virar o filme e depois ele ser distribuído e chegar nos cinemas. É um filme que foi feito em 2019. Em 2019, o Babu não era um ex-BBB. O Babu era o Tim Maia. Então, o que acontece? O filme, além dele ser um filme faroeste, que já espanta muita parte do público, ele tinha um ex-BBB como um dos protagonistas. Ou seja, para um cara cinéfilo, isso afasta o cara, porque ele entende da qualidade de filme e vai falar, pô, por que botaram um ex-BBB? Não tô afim de assistir. Mas, graças à qualidade do filme, que é excelente, e o tema do filme, que também é excelente e muito, muito pertinente, esse filme era um filme para ser lançado em pouquíssimas salas, porque antes ele ganhou Gramado, ele começou a ganhar um pouco de tração, mas internamente a gente não tinha muito entendido qual era o potencial dele, né? E a gente começou a ouvir e ver os comentários do público e ver uma unanimidade de crítica por onde ele passava nos festivais. Por isso que festivais também é muito importante para a gente entender como é que funciona, né? Esse filme tinha um budget que é um dos menores budgets que eu já tive para trabalhar. E a gente falou assim, cara, esse filme tem um diferencial. Ele é um filme que ele é importante, ele é um filme potente, ele tem uma história potente e nós vamos apostar nesse filme. Então a Always Play assistiu ao filme e falou, vamos apostar nesse filme. É um ótimo filme. Toda a equipe assistiu e todo mundo gostou do filme. Então a gente pegou e fez o que a gente pôde dentro do recurso que a gente tinha. A gente trabalhou muito os atores, muito a temática do filme, mas assim, também direcionando muito a comunicação. A gente começou a contar uma narrativa sobre o que era o filme para as pessoas entenderem, porque a gente sabia que era um filme que já tinha esse desafio de ser um faroeste, com um ator de novela, um ator ex-BBB, que podia afastar muito o cinéfilo, mas o cinéfilo amou muito o filme, né? Ele passou na mostra do ano passado, então a gente pegou as pessoas que já gostavam muito do filme, a gente pegou críticos que gostavam muito do filme, que são super próximos a nós, que a gente super valoriza, e a gente gosta muito de valorizar os profissionais do audiovisual aqui do Brasil também, e a gente colocou eles nos trailers, a gente colocou as quotes deles nos materiais, nos cartazes, a gente foi dando pro cinéfilo, pro crítico também, o poder de participar dessa divulgação, sabe? Aí a gente conseguiu também, por exemplo, fazer uma pré-estreia numa sala IMAX, que no filme não é um IMAX, mas ele tem uma qualidade tão absurda que a gente conseguiu ter uma sala IMAX para fazer uma pré-estreia. Isso deu uma grandiosidade para o filme, muito fora do normal, né? Com parceria, tendo parceiros patrocinando, né? A gente abriu um festival em Goiás, porque o filme é do interior de Goiás também, onde teve uma grande tração. Então a gente fez um boca a boca do filme, um trabalho de formiguinha, muito com a ajuda do Érico Rassi e da Cris Mioto, que eles são a produtora e o diretor do filme, que são maravilhosos e que confiaram muito no nosso trabalho, entenderam que a gente estava muito junto com eles e fez com que a gente realmente pudesse trabalhar o filme de uma forma orgânica, com pessoas que já gostavam do filme para ele se propagar. Então, a gente fez junket, a gente fez cabine, a gente levou pessoas que já gostavam para reassistir ao filme e, no fim das contas, a gente, com uma verba muito, muito, muito menor, a gente achou que esse filme era um filme que faria 3 mil espectadores. A gente conseguiu fazer 10 mil espectadores. E quando eu falo isso, a gente parece que é muito pouco, mas a gente comemorou, porque quando a gente fez esse esforço, a gente pensou assim, se a gente fizer 10 mil espectadores desse filme, a gente tá feliz. Porque é um filme que no cinema brasileiro, no cenário atual do cinema brasileiro, fazer 10 mil espectadores num filme tão de nicho é um grande sucesso, com um grande esforço, né? Então, é um case de sucesso. Muitas pessoas, a gente até ia comemorar, mas a gente ficou meio assim, 10 mil é muito pouco e tal. Mas eu falo com orgulho que a gente fez 10 mil espectadores de um filme que tinha potencial inicialmente, se a gente não pegasse com o marketing pela mão e fizesse um trabalho de formiguinha, faria 3, né? Ou até menos. Então,
o meu recado final aqui, antes da gente entrar nas perguntas, é confie na distribuidora, tendo o papel da distribuição como algo muito importante e é uma contribuição muito boa aos produtos audiovisuais que chegam no mercado, para que eles não sejam arremessados no mercado, né? Não sejam arremessados na gôndola e não sejam assistidos por ninguém. É muito triste quando a gente vê um produto sendo muito mal trabalhado ali e sendo inserido na sala só como cota de tela, porque a gente sabe que isso acontece muitas vezes. Então, o papel da distribuidora independente é muito esse também, de assim, identificar muitos filmes que são muito bons, valorizar o cinema nacional, principalmente depois de um Oscar que ganhamos, e fazer com que ele chegue e atinja seu máximo potencial. E acho que é isso, gente. Muito obrigada, e é isso. Bom, pessoal, acredito que temos, né, aí um pouco do gostinho. A Mi tem conteúdo, se deixar, a gente fica aqui até. Mas a gente vai terminar por hoje. Eu agradeço a participação de vocês, toda a paciência, todo o carinho aí de estar acompanhando a gente em todas essas masters. Convido novamente para vocês conhecerem o curso da Mi, realmente é muito incrível. A gente já está aí no fechamento da turma, então vai rolar. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem falar com a gente. Agradeço de novo a Cami, a Grife e a Latam. Obrigada, Cami, por já estar com a gente de novo, mais uma noite. E Mi, muito, 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 muito obrigada, que você é, para mim, grande referência. Obrigada mesmo. Ótimas, maravilhosas. Muito obrigada, gente, por ouvirem e fico feliz de ter agregado. Obrigada. Com certeza, e muito. Gente, uma ótima noite. Venham para o curso. Uma ótima noite para todo mundo e até quinta-feira. Tchau. Obrigada. Beijos.